Bom, pessoal, a gente vai falar aqui da equação da circunferência nessa videoaula. E para começar a falar disso, a gente precisa definir, né, o que é circunferência. Então, circunferência é uma linha curva fechada cujos pontos são equidistantes, ou seja, a mesma distância de um ponto fixo, o centro, que eu estou chamando aqui de O. E se ele é um centro, ele tem coordenadas A e B, né? O A representa o X, né, a abscissa X, e o Y é representado pela letra B. Então aqui eu tenho o centro O, e a distância entre o centro e essa circunferência é chamado de raio, tá? E o círculo, eu preciso diferenciar a circunferência do círculo, né? Se circunferência é a reunião de todos os pontos equidistante do centro, o círculo é a região interna disso. Se você pensar numa pizza, o círculo é o recheio, a parte interna da, né? E a borda, somente a borda da pizza é a circunferência, tá bom? Vamos analisar geometricamente, né? A circunferência localizada no plano cartesiano. Então eu tenho aqui o centro O, de coordenadas A, que o A fica aqui no eixo X, e o B no eixo Y. Então esse centro O, que eu estou chamando de O, fica a uma certa distância do ponto P. Esse ponto P que pertence à circunferência tem coordenadas X e Y, tá? E aí, usando aquela formulinha da distância entre dois pontos que a gente já estudou, eu obtenho o raio, porque a distância entre o centro e o P é exatamente o raio dessa circunferência. E vai ficar representado por x do ponto P menos a do ponto O ao quadrado, mais o y do ponto P menos o b do ponto O ao quadrado. E aí, para melhorar isso, ó, se eu passar essa raiz quadrada para o outro lado, ele passa como raio ao quadrado. Lembrando que A e B são as coordenadas do centro da circunferência, tá bom? E o R, o raio da circunferência também. E aqui eu tenho a equação da circunferência na forma reduzida. Então aqui a equação da circunferência na forma reduzida. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Lembrando que A e B representam as coordenadas do centro e o R, o raio da circunferência. Vamos a um exemplo aqui, o exemplo do livro de matemática. Página 122, o exemplo 1, que diz assim, ó, determine a equação de uma circunferência com centro no ponto O, menos 3 e 1, e raio 3. Então, ele deu aqui as informações mais importantes para a gente. As coordenadas do centro, o O, e a medida do raio, que é igual a 3. Primeira coisa que eu vou fazer é destacar essas informações, ó. O A vale menos 3, o B, que é 1, são as coordenadas do ponto, e o raio, que vale 3. Vou escrever aqui a fórmula da equação reduzida da circunferência de forma genérica, e vou substituir A e B nos seus respectivos lugares aqui, ó. Né? O A e o B são os coordenadas do centro, o R é o raio. Então eu copio o X, menos da fórmula. Aqui, ó, cuidado porque o A é negativo, é menos 3, então eu tenho menos da fórmula e o outro sinal de menos da própria abscissa aqui do A, que é negativo. Não esquece que tem que ficar ao quadrado, mais y menos o valor do B, que é 1, ao quadrado, igual a 3, que é o valor do raio, ao quadrado. E aí, só para melhorar isso aqui, vou fazer a regrinha de sinal aqui desse lado. Menos com menos vai dar mais, por isso que fica x mais 3 ao quadrado. Copio y menos 1 ao quadrado, e 3 elevado ao quadrado dá 9. Tá aqui, ó, consegui escrever a equação reduzida da circunferência. Essa é só a equação reduzida, que era o que o exercício estava pedindo uma equação. Como ele não especificou, eu estou colocando a reduzida, que é mais fácil. Tá? Vamos para o exemplo 2, ainda na página 122 do livro de matemática, página 2. Determine a equação da circunferência com centro no ponto A, as coordenadas são 1 e menos 2, e que passa pelo ponto P, coordenadas 2 e 3. Então observa que o centro ele está chamando de A aqui, e quando eu ler um exercício desse, a primeira coisa que tem que acontecer é imaginar a situação na minha cabeça. Então, você tem que imaginar uma situação como essa daqui, ó. Um plano cartesiano localizando o ponto A, que tem coordenadas 1 e menos 2. E o ponto P, que pertence à circunferência. A circunferência é representada pela linha vermelha aqui, ó. Coordenadas 2 e 3. E eu tenho aqui representado pela linha verde o raio da circunferência, que o exercício não deu essa informação para a gente.
E eu começo exatamente por aí, tentando achar ou calcular o valor do raio. Para isso eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos. Eu já projeto aqui para a gente, algo que a gente já estudou. Lembrando que aqui no ponto A eu tenho xa, ya, e no ponto P eu vou ter o xb, yb para substituir na forma que a gente já vinha usando anteriormente. Então o valor do yb é 3, né, vem daqui do ponto P. O menos da fórmula, o y do A vale menos 2. Então eu fiz direto aqui o menos do número com menos da fórmula, por isso ficou mais 2, tá? Menos com menos, mais 2 ao quadrado. Aí mais o valor do xb, que é do ponto P aqui, vale 2, menos da fórmula, o valor do xa eu fui buscar lá no ponto A, que vale 1. E aí depois de feito isso, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? 3 mais 2 dá 5, 2 menos 1 dá 1. Vou resolver as potências. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E aí vou somar 25 mais 1 deu raiz quadrada de 26. Como 26 não tem raiz quadrada exata, eu vou deixar assim mesmo. Quer dizer que a medida do raio dessa circunferência é raiz quadrada de 26, ali aproximadamente 5,1, 5, não precisa calcular, deixa assim mesmo, tá? Resolvi o problema? Não, porque ele queria a equação. E o que eu consegui por enquanto foi só o raio. Então eu vou continuar no mesmo exercício. Escrevo aqui a equação genérica, né, da circunferência de forma reduzida. E vou substituir agora os valores do A e B e do raio que eu acabei de calcular. A e B são as coordenadas, né, do ponto A, lá que é o centro da circunferência. O A vale 1, o B vale menos 2. Então, menos da fórmula com menos do número, por isso que ficou mais 2. Então, aqui, ó, x menos 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a raiz quadrada de 26 ao quadrado. Aí, eu consigo simplificar isso aqui, ó. Só para melhorar essa expressão, eu vou cortar esse ao quadrado com a raiz quadrada, simplificando a expressão. E então fica x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 26. E fechou. Essa é a equação reduzida da nossa circunferência, tá? Aqui acaba o assunto de equação da circunferência. O próximo tema é desenvolver essa equação reduzida para encontrar a equação geral da circunferência. Vamos ver como é que a gente faz isso? Eu preciso lembrar, é bem simples, que todo número elevado ao quadrado é que eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Então quer dizer, quando eu tenho aqui x menos a ao quadrado, estou multiplicando x menos a vezes x menos a. Né? Se está ao quadrado, eu estou multiplicando por ele mesmo. O mesmo ocorre com esse y menos b. Vou multiplicar y menos b por y menos b e eu copio o raio do outro lado. E agora o que eu tenho que fazer? Né? Ó, observa aqui, ó. O x menos a eu só abri para multiplicar ele por ele mesmo, nos dois casos. O que eu tenho que fazer é desenvolver essa ideia, né? Desenvolvê-la, aplicar a propriedade distributiva. Então, da mesma forma, esta é a equação reduzida que nós acabamos de calcular. Como que eu faço para passar da equação reduzida para a equação geral? Da mesma forma, eu vou abrir aqui a situação, né? O x menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. O y mais 2 ao quadrado é y mais 2 vezes y mais 2, igual a 26. E aí começa a fazer a distributiva aqui, ó. X vezes x e x vezes menos 1. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Agora eu vou multiplicar o menos 1 aqui, ó. Menos 1 vezes x dá menos x, fazendo em laranja para destacar bem. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Porque na multiplicação menos com menos é mais. Fechei essa primeira parte, vamos para a segunda parte aqui, ó. Vou fazer a distributiva também. Y vezes y é y ao quadrado. Y vezes 2, 2y. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes y é 2y e 2 vezes 2, 4. Copio 26. Agora o que eu vou fazer é somar os termos semelhantes. E aí eu te pergunto, quantos termos eu tenho aqui do x ao quadrado? Só esse, né? Então eu copio aqui, ó, esse x ao quadrado. Né? Vou copiar aqui embaixo. Tá? Trago ele para cá. Quantos termos eu tenho do y ao quadrado? Só esse daqui?
Então eu também copio, porque eu gosto de colocar, é bom colocar na ordem, né? Primeiro os termos x ao quadrado, depois o termo y ao quadrado. Acabou todos os termos ao quadrado do segundo grau? Agora eu vou somar os termos do primeiro grau, né? O potencial 1. Então eu tenho aqui, ó, menos x com menos x. Tem algum outro termo de x? X elevado a 1? Só esse. Então eu vou fazer menos x com menos x dá menos 2x. Ok? Então aqui eu já somei também. Agora eu vou somar o y. Quanto que dá aqui, ó? Y, 2y com mais 2y. 2y mais 2y vai dar 4y. Certo? E agora sobra só as constantes aqui pra gente, ó. Eu tenho como constante, né, termos sem nenhuma variável. 1 mais 4 e o 26 que está do outro lado. Então 1 mais 4 dá 5. E o 26, como está do outro lado, quando eu for passar ele para esse lado da igualdade, ele muda o sinal. Ou seja, mudando o sinal vai ficar menos 26. E quanto que é menos 26 mais 5? Que foi a soma do 4 com 1. Aí vai dar menos 21. Por isso que apareceu esse 21 aqui. Então essa daqui é a nossa equação geral da circunferência, certo? Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 21 igual a 0. Equação geral da circunferência, ok? Fácil, uma uva. Vamos ao próximo exemplo aqui, ó. Agora na página 123 do livro de matemática. Verifique se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a 0 representa uma circunferência. Então a pergunta é, essa equação, que está na forma geral, dá para ver, ela é uma circunferência ou não? Como que eu vou fazer isso? A forma como eu faço isso, que eu acho mais fácil de explicar também, é separando os termos com x. Então com x eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, o menos 4x, e deixei um espaço aqui que eu já vou te explicar para que serve isso. Vou separar também os termos com y, né, o y ao quadrado, eu tenho aqui o menos 8y, e vou deixar um espaço aqui. Esses são os únicos termos com y, tá bom? E aí, eu preciso te explicar o seguinte, isso daqui é o desenvolvimento de um produto notável, né? Que na verdade eu sei que é o x, porque é o primeiro termo aqui sem a potência, x, sempre o sinal do meio, então o sinal do meio aqui é menos, então copia para cá o menos também, tá bom? E é sempre a metade do termo com x aqui, tá bom? Sempre metade, porque, bom, já vou te explicar aqui o que é o produto notável, ok? Como aqui o fator é 1, vai ficar a metade de 4, 2, elevado ao quadrado. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Primeiro termo, sem potência, o sinal do meio que é menos, e aqui a metade de 8 é 4. Então quer dizer que esses fatores são importantes. Com isso eu já descobri as coordenadas do centro da circunferência. O centro O da circunferência tem coordenadas 2 e o 4, que veio daqui. Tá? O 2 e o 4, ó, que são os valores de A e B. Tá bom? E agora falta encontrar ainda o valor do raio. Como que eu faço para encontrar o valor do raio? Lembra que o único valor que eu não usei aqui dessa equação ainda foi o 19. E eu vou usar agora esse 19. Só que eu uso sempre com sinal trocado. Por quê, né? O raio normalmente fica do outro lado da igualdade, na forma reduzida. Então eu vou como se eu passasse ele para o outro lado. Ele passa negativo. E aí, para completar a minha ideia, eu vou usar aqui o a ao quadrado mais o b ao quadrado. Então, a soma desses três fatores tem que dar o valor do raio ao quadrado. Então, repetindo, menos, né, o sinal oposto aqui, como aqui está mais 19, eu vou usar o menos 19, mais a ao quadrado mais b ao quadrado tem que dar o raio. Como já descobri o valor do a e b, ó, o a vale 2, então ponho aqui o valor do a. Descobri também o valor do b, que é 4, então ponho aqui o 4. E vou tentar resolver essa expressão para achar o valor do raio.
Então, ó, copio o menos 19, 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. 4 mais 16 dá 20. Menos 19 mais 20 dá 1. Né? Igual raio ao quadrado. Esse ao quadrado eu vou passar ele como raiz quadrada. E aí a raiz quadrada de 1, né? Mais ou menos 1, a gente vai usar o 1 positivo. Com isso eu finalizo, eu achei o valor do raio, da circunferência e do centro. Né? O valor do centro, as coordenadas do centro, né, A e B são 2 e 4, e o raio vale 1 unidade. Fechou? Fechou? Espero que tenha ajudado. E aí, vamos fazer alguns exercícios para praticar a ideia, colocar isso em prática e desenvolver cada vez mais esse raciocínio, porque esse é só o começo. Tá certo? Até mais.